Olá e bem-vindo à Saúde e Você. No princípio, criou Deus o homem perfeito e muito saudável, e é por esse motivo que Saúde e Você combina perfeitamente. No programa de hoje, nós vamos falar sobre doenças mentais e como alcançar o equilíbrio emocional. E para isso, temos uma pessoa perita nessa área, que é o Dr. Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Yarley. Muito obrigado por estar aqui, pelos convites para vir à TreeABN. O privilégio é todo nosso, doutor. Doutor, vamos começar. O que produz as doenças mentais? Temos que pensar em 3 aspectos básicos que são aqueles que vão poder desenvolver uma doença mental. Primeiro é a herança genética, ou seja, aquilo que a pessoa recebe por hereditariedade dos seus pais, né? A segundo é a qualidade do meio ambiente infantil, ou seja, como que é aquele ambiente onde a criança desenvolve, e os primeiros 7 anos, segundo alguns autores, são os mais importantes para moldar aquilo que vai ser a estrutura da personalidade de uma criança. E o terceiro aspecto também que vai influenciar no desenvolvimento de uma doença mental é a sensibilidade pessoal, ou seja, como que aquela pessoa ela funciona em termos emocionais, como que ela responde aos eventos estressores, né? Então, a herança genética, a qualidade do meio ambiente afetivo, onde a criança se desenvolve, e a sensibilidade pessoal. Esses 3 aspectos, dependendo do que vai acontecer com eles, ou como eles funcionam, é que vai poder haver uma doença mental ou não. Doutor, qual a diferença entre o pensamento e o sentimento? Pensamento é aquilo que funciona do lobo frontal. O pensamento é algo intelectual, a racionalidade. Então, exemplo, aqui é um estúdio, amanhã é terça-feira, acho que você está errado. Então, isso são pensamentos, né? Não tem uma emoção ali nele. Sentimentos é quando o que você diz, o que você expressa tem uma emoção, tem um feeling, tem um afeto ali. Então, por exemplo, eu me sinto magoado, eu estou angustiado, ou eu estou muito feliz hoje. Então, são expressões de sentimento, né? Então, esses 2 são bem diferentes. Então, podemos dizer que as doenças mentais significam a perturbação dos pensamentos e dos sentimentos? Sim, e também até da terceira parte da mente humana, nesse aspecto de pensamento, sentimento e ação. Sim, a perturbação dos pensamentos em níveis diferentes, em qualidades diferentes, a perturbação, a alteração de algumas emoções vão causar realmente desequilíbrio emocional, ou seja, ameaça a segurança interna do indivíduo, e então pode atrapalhar essas pessoas de terem um trabalho funcional, produtivo, uma vida social boa, porque tem alguns pensamentos que perturbam e tem alguns sentimentos que são bem desconfortáveis. Doutor, quais os tipos principais de doenças ou desordens mentais? Existem os grupos principais de doenças mentais, em que nesses grupos, então, podemos encontrar as chamadas patologias, as doenças em si. Os grandes grupos de doenças mentais são o grupo das neuroses, né? O grupo das psicoses são as chamadas loucuras, né, em termo popular, o grupo das doenças ligadas à demência, né, que no caso Alzheimer, as doenças da terceira idade, do idoso, as chamadas psicopatias, que são as doenças sociais, vamos dizer assim, pessoas que têm alterações muito importantes de comportamento social, né, o psicopata antissocial, por exemplo. E finalmente, o grande grupo das doenças chamadas os retardos mentais, né, onde entram as deficiências de intelecto, as oligofrenias, né? São os grandes grupos assim, onde as outras doenças mentais estão inseridas ali. O senhor falou uns termos bonitos ali, alguns até que eu desconheço. O senhor poderia dar alguns exemplos dessas desordens mentais? Tá, claro. O que você que está assistindo ao programa hoje conhece, os principais talvez sejam a depressão, né, os transtornos ligados à ansiedade, você já ouviu falar em crise do pânico, ou a síndrome do pânico, que está ligada à ansiedade. Também dentro ainda do transtorno de ansiedade tem os transtornos obsessivos compulsivos, o que infelizmente é muito comum na sociedade hoje são as dependências químicas, né, seja o alcoolismo ou dependência a drogas ilícitas. Também tem o transtorno bipolar, que é
tem uma incidência alta na população, né, com as doenças, com as duas fases, depressão e a fase maníaca. São esses tipos principais, né, de sofrimentos mentais que parece que atinge mais a humanidade. Uhum. E se eu acredito não ter nenhuma dessas desordens, posso me considerar uma pessoa perfeita mentalmente? Eu acho que sim. Perfeita mesmo, né, Yarley? Nenhum de nós somos, nenhum de nós tem uma perfeição mental total. Quer dizer, cada ser humano tem as suas peculiaridades, suas dificuldades interiores, que às vezes só ela e Deus conhecem, né? Eu acho que se existia um ser humano que fosse perfeitamente, mentalmente falando, saudável, foi Jesus Cristo. Fora Jesus, realmente todos nós temos algum grau de ansiedade, ou de tristeza, ou de dificuldade interior, que não chega a ser uma doença mental, mas que também não é uma plena saúde mental 100%, que eu acho que realmente só no céu, quando o corruptível for revestido da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade, aí sim, quando Deus fizer novas todas as coisas, inclusive a nossa mente, aí vamos ser zerados em termos de algum sofrimento ou patologia mental, né? Uhum. E doutor, se há grandes níveis, algumas pessoas sofrem de pouco de uma certa desordem, outras sofrem muitos, como que isso funciona? É uma boa pergunta, eu gosto de explicar isso para o público, porque nesse sentido eu acho que a vida é um tanto injusta, no sentido de que algumas pessoas, elas nascem com muito mais propensão, vamos dizer assim, ou possibilidade de vir a desenvolver uma doença mental. Toda criança, quando ela nasce, acho que é importante eu explicar isso aqui para o público, toda criança, quando ela nasce com vamos dizer assim, com um kit de sobrevivência, o chamado em inglês coping skills, em que ali existem alguns recursos que elas podem usar quando tem que se defrontar com situações traumáticas da vida. Então parece que algumas crianças, elas nascem com esse kit de sobrevivência faltando alguma coisa, né? E que então, diante de certas situações estressantes, elas não vão conseguir ter uma capacidade de enfrentamento, uma capacidade de resistência e, portanto, elas podem, por causa dessa, vamos dizer, fragilidade e junto disso uma pressão do meio ambiente, uma situação bem complicadora, desenvolver uma enfermidade mental, uma desordem mental em algum nível, né? É verdade, também é importante pensar de que algumas famílias elas são bastante disfuncionais. Ou seja, o que é uma família disfuncional? É uma família em que há problemas bem complicados, né? Como, por exemplo, alcoolismo, ou brigas com discussões verbais entre os pais, né? Agressão física às vezes, de um pai contra a mãe ou vice-versa. Então é uma família que tem um desacerto no seu relacionamento ali. Então a criança que nasce nesse ambiente, né, que ela cresce nesse ambiente, se ela tem esse ambiente assim tão disfuncional, tão desfavorável para o equilíbrio emocional, e se ela é aquela criança que, como eu disse, nasceu talvez com algum componente do seu kit de sobrevivência não bem ali funcional, não presente, então, como se diz na gíria, junta a fome com a vontade de comer, quer dizer, junta a fragilidade da criança e com aquele ambiente complicador, né? Então, essa criança, na infância mesmo, ou na adolescência, ou quem sabe na vida adulta, vai poder desenvolver com mais facilidade do que outras crianças uma enfermidade mental, emocional. Uhum. E o que causa essas enfermidades mentais? Que tipo de abusos que causariam essas perturbações? Existem vários tipos de abusos, né, que perturbam os seres humanos, especialmente as crianças, seus 10 primeiros anos de vida. O primeiro tipo, eu diria, é o abuso físico. O que é um abuso físico? Abuso físico é quando os cuidadores dessa criança, cuidadores pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o tio ou tia, né, dá um tapa na criança, ou beliscão na criança, puxa o cabelo da criança, bate na cabeça dela bate a cabeça dela em qualquer lugar, porque estão irritadas, estão impacientes essas pessoas, né? Então a criança sente a dor física e sente a vergonha dos pais, né? Ela passa a ter medo do pai e da mãe
que é o agressor, enquanto que, imagina, a criança pequena precisaria ter a companhia, a proteção, né? Mas passa a ter medo, né? E ela começa, se essas agressões físicas, esse abuso físico, se ele é frequente, a criança, por exemplo, se a criança recebe toda hora um tapa, um beliscão, né, um empurrão, um soco, elas começam a achar que o corpo delas não merece respeito. São essas crianças que muitas vezes, quando ficam mais adultas, vão ser abusadas por outras pessoas porque elas não aprendem como proteger o seu corpo, né? Então, o abuso físico é isso, é quando a criança vive num ambiente familiar em que ela tem essas atitudes agressivas em relação ao corpo dela. Sim. E quanto ao abuso sexual? O abuso sexual também é um outro tipo de abuso, infelizmente bastante encontrado em muitas famílias, e também em famílias cristãs, infelizmente. E abuso sexual é todo tipo de contato sexual que é feito com a criança. Pode ser uma manipulação de órgão genital, pode ser até uma tentativa de relação sexual. E se esse abuso sexual é feito por um membro da família, nós usamos a palavra incesto, né? Se é praticado por alguém de fora da família, então dizemos que essa criança foi sexualmente molestada. Então, é muito importante que você compreenda que uma criança que é vítima de abuso sexual, ela nunca é a parte responsável desse abuso. Ela não tem a maldade que tem o adulto. Muitas vezes as crianças que têm esse tipo de sofrimento foram abusadas sexualmente, eu já entrevistei várias delas ao longo da minha carreira profissional. Entrevistei a pessoa adulta que foi uma criança com sofrimentos de abuso sexual. E elas diziam que elas tinham medo, elas não reagiam porque elas tinham medo. E às vezes o abusador, ele é uma pessoa que ameaça a criança de se você contar para a mamãe, para o papai ou para alguém, aí ameaça, eu vou te bater, eu vou fazer isso, aquilo. Então a criança fica com medo, ela fica realmente com vergonha, medo, pânico. Então, nunca uma criança que é vítima de abuso sexual, ela tem qualquer participação consciente, ativa daquilo ali, é a pessoa adulta que está abusando dela, que está fora de controle e que precisa ser parada imediatamente, precisa ser denunciada para que isso não prossiga. Então, esse é um outro tipo de abuso que acontece também nas crianças. Né? Ou seja, o adulto é que tem uma responsabilidade, que tem mais informações, Exato. que realmente deveria estar tomando uma melhor decisão. Exatamente. Exatamente. E o que o senhor pode nos contar sobre o abuso emocional? Nós vimos abuso intelectual, abuso físico, abuso emocional, ele é o mais comum, é o mais simples, é o mais encontradiço. É difícil uma família que não tem abuso emocional, mesmo nas famílias que que se amam, mas às vezes um escapole tem do seu autocontrole, então tem essa atitude abusiva em relação aos seus filhos, né? O abuso emocional, ele pode acontecer por gritos que se tem com a criança, sarcasmos, né? Palavrões que se usa e palavras que ridicularizam a criança. Às vezes pessoas colocam, membros da família, às vezes colocam apelidos pejorativos, apelidos que depreciam a criança, né? Que diminuem a criança, ela fica com vergonha daquilo ali. E às vezes a criança é muito carente, ela finge que aceita, finge que ri, gostando, mas no fundo ela está sendo machucada. Ela no fundo ela tá ficando doída com aquilo ali. Ela começa a ter uma autoestima bastante prejudicada por causa desse abuso verbal. Faz parte do abuso emocional também a criança que é impedida pelos seus cuidadores, pelos seus pais, de terem amigos, por exemplo, né? Os pais dizem, você não pode ter amigos, não pode receber amigos aqui em casa, não quero ninguém aqui em casa. E você tem que desconfiar de todo mundo, desconfie de todos os estranhos e fica apenas com a gente aqui. Isso é um abuso, isso é uma prisão domiciliar, vamos dizer assim, né? Que atrapalha o desenvolvimento social dessa criança. Um outro tipo de abuso bastante dolorido para a criança, e esse eu acho que é assim, um dos que vão favorecer o desenvolvimento de doença emocional na vida adolescente, de adultos, é o abuso no sentido da negligência em relação à criança. Negligência no sentido de não tocar a criança, não abraçar, não dedicar um tempo para ela, não ter uma manifestação de carinho físico, né, um beijo, não orienta a criança, olha, não vai por aqui que é perigoso, deixa a criança perdida, vamos dizer assim, e não tem uma atenção para com ela,
não dá informação sexual para essa criança, então ela fica, né, quantas pessoas, quantas meninas chegam na menstruação e não sabiam, a mãe não falou porque a mãe era muito tímida, a mãe era não sei o quê, né? Então essa é uma forma de negligência em relação à criança e é um abuso emocional. Um abuso. Né? Doutor, nós falamos sobre 3 abusos interessantes aqui, ou mais até, mas é um abuso que é algo novo para mim, que é o abuso espiritual. Você estava comentando. O que é o abuso espiritual? O abuso espiritual, ele é quando um dos pais toma o lugar de Deus, vamos dizer assim. Quer dizer, na verdade, para uma criança pequena, ela não consegue abstrair o pensamento e pensar em Deus como um ser, como nós adultos conseguimos. Então, para ela, aquilo que o pai e mãe são para ela imagina que Deus é daquele jeito. Então, quando os pais não admitem que falham, então são muito ditadores, querem ser onipotentes. Quando os pais são rígidos na sua religião, são pessoas exageradas, né, na sua conduta religiosa, são muito legalistas. Então exige das crianças um comportamento legalista. Isso é um abuso espiritual. Né? Alguns cuidadores, alguns pais ameaçam as crianças colocando coisas religiosas no meio. Por exemplo, dizem, se você não ficar quieto na igreja, então Deus vai te castigar. E se a criança, vamos dizer, tem medo de tempestade, Deus vai mandar uma tempestade hoje à noite porque você... Então, conecta a imagem de Deus com uma coisa má, uma coisa castigadora. Isso é um abuso espiritual. Né? Também um abuso espiritual, e infelizmente acontece isso, quando representantes da igreja, né, seja um padre, um pastor, seja uma madre, seja um ancião, um diácono, né, eles agem abusivamente em relação à criança, seja um abuso físico ou sexual ou um abuso emocional, então praticado por um representante ou oficial da igreja. Isso também é um abuso espiritual e causa uma lesão bastante dolorosa. Né? Doutor, esses fatores psicológicos podem se juntar com os fatores espirituais e causar uma enfermidade mental? Sim, é claro, porque nós nascemos basicamente com uma natureza pecaminosa, então que já é um sofrimento. Junto disso vem os traumas emocionais, então aí fica a coisa mais complicada. Né? E nesse processo de alcançar um equilíbrio emocional, a gente precisa provavelmente descobrir o que está envolvido nesse processo todo. Isso. O que está envolvido no controle, no descontrole emocional? No controle e no descontrole emocional, os dois, está certo, os 3 aspectos que eu falei, quer dizer, o pensamento, os sentimentos e as ações. Então, pensamentos negativos, né, estão ligados ao descontrole emocional. O que é pensamento negativo que está ligado ao descontrole emocional? Pessoas que têm assim, eu não consigo melhorar, eu não gosto de mim, eu odeio a mim mesmo, ninguém gosta de mim, as pessoas me rejeitam, eu não faço nada certo. São pensamentos negativos, né, que afundam a pessoa. Por outro lado, sentimentos negativos, eu sinto que me odeiam, eu me sinto rejeitado, estou muito triste. Então, essa baixa de emoção está presente no descontrole emocional. E, finalmente, também as ações negativas. Pessoas, por exemplo, muito agressivas, né? Pessoas que são agressivas verbalmente, ou pessoas que se isolam muito dos outros, pessoas que são violentas. Então, tem essas atitudes de descontrole emocional. Agora vamos à parte mais interessante do programa. Como resolver esses descontroles? Como resolver o controle? Realmente é a parte mais importante. Você viu que nós decidimos o título do programa de hoje, que é Caminhos para o Equilíbrio Emocional. E eu coloquei esse título justamente de propósito, porque equilíbrio emocional é um caminho, saúde é um caminho, saúde é um processo. Saúde mental também é um processo que nós vamos desenvolvendo dia após dia, um dia de cada vez, se tivermos interesse, se fizermos alguma coisa. Primeiro, basicamente, temos que cuidar da nossa saúde física, né? Um bom repouso, usar água pura longe das refeições, a respiração importante, o ar puro, né, para oxigenar o cérebro, uma alimentação vegetariana, né? Fazer exercícios físicos, isso é básico, está comprovado que as pessoas que fazem exercícios físicos sistematicamente, tipo caminhadas 1 hora cada dia, elas, se têm depressão, vão melhorar muito mais rápido do que aquelas que têm depressão e não fazem exercício. Então, esses cuidados físicos básicos são realmente o que precisamos para ter uma mente saudável. Um outro aspecto é a pessoa ser honesta, eu diria assim, ser honesta com ela mesma,
e perceber que existe alguma coisa que não está bem com ela. Isso parece uma coisa assim, você pode pensar, doutor César, mas espera aí, mas isso é uma coisa óbvia. Não, não é óbvio. Tem pessoas que têm descontrole emocional, mas elas, como nós dizemos em psicologia, elas racionalizam. Ah, não, eu sou assim porque o presidente sei o quê, do país, eu sou assim porque tem muito ladrão, eu sou assim porque meu marido, eu sou assim porque minha esposa. Mas a pessoa nunca admite que ela tem um descontrole emocional. Então, o segundo passo para você entrar no caminho de adquirir ou desenvolver equilíbrio emocional é você perceber que existe alguma coisa em você que não está muito legal. Existe nos outros também? Tá, mas em você? Ah, realmente, então, admitir que existe em você é fundamental. Como que você pode mudar um problema que você tem no seu comportamento, na sua estrutura de personalidade, se você não admite que você tem esse problema? Você não vai poder mudar nunca, você vai ficar sempre em negação. Um terceiro passo, Yarley, eu chamaria de responsabilidade pessoal. O que é responsabilidade pessoal? É você admitir que tem a dificuldade. Então agora a responsabilidade de cuidar disso é sua. Não adianta você ficar pedindo para alguém, liga para o médico, ou arranja um livro para eu ler, ou assiste aquela palestra lá que você que é boa, depois você me diz o que você achou. Não, você tem que tomar responsabilidade pelo autocuidado. Né? Você tem que decidir fazer uma coisa boa para você, para recuperação emocional. Né? Então isso é fundamental. E aí vem então, você admitiu, você está disposto a buscar uma ajuda, então você vai buscar essa ajuda. Então aí encontrar uma pessoa que seja confiável para você poder expor. É o que nós chamamos de expor o que você sente e que está difícil para você resolver. É o que nós chamamos de aconselhamento. Né? Uhum. Aconselhamento é esse processo em que duas pessoas sentam e vão discutir o problema que está causando dor emocional. Uhum. E podemos buscar qualquer um para um aconselhamento? Tem que ser uma pessoa, um profissional na área? Não, eu não diria, uma boa pergunta, viu, Yarley? Não necessariamente tem que ser um profissional na área. Uhum. Eu acredito que há pessoas que são dotadas por Deus para serem bons conselheiros ou conselheiras. Pode ser um pastor, pode ser um líder religioso ou outro, pode ser uma pessoa até que não trabalhe na área de saúde, mas que tenha a capacidade de ouvir. Então, aí é importante, o que faz uma pessoa ser boa conselheira, né? É a pessoa que você pode abrir o coração para ela e ela vai te respeitar, ela vai respeitar suas confidências. Ela não vai sair por aí falando para todo mundo o que você diz. Ela tem uma atitude positiva em relação a você, ela não te vê com preconceito, né? Ela escuta o seu problema e não fica apavorada com o que você está dizendo, porque ela conhece um pouco do sofrimento humano. Ela tem uma empatia mais do que simpatia. Empatia quando ela consegue sentir ou imaginar o que você está sentindo por dentro. Né? Muitas vezes até passou pela mesma situação. Às vezes passou pela mesma situação, então ela pode realmente saber o que você está passando. Ela tem uma atitude de não julgamento e também o bom conselheiro, a pessoa que tem capacidade de ajudar, ela não vai se envolver. Você pode abrir o coração com ela, ela vai tentar te ajudar e ela não se envolve emocionalmente com você, nem sexualmente com você, claro. Né? Então essa é uma boa característica. Então, há um momento que precisamos fazer isso, procurar alguém para nos ajudar. Né? Ou seja, verbalizar esses sentimentos é muito importante, de preferência com uma pessoa que seja responsável, de confiança, que não vai lhe ofender nas coisas que eles falaram. Isso. Outras coisas também que são muito importantes, por exemplo, trazer umas verdades bíblicas para isso, como viver um dia de cada vez, como a Bíblia fala. Isso. Deus cuida de você, das suas necessidades naquele dia, e da mesma maneira você não precisa ter preocupações para o dia seguinte. Exatamente. Vivendo a cada dia te dá uma margem para lidar com seus problemas de uma forma mais dividida. Correto? Exatamente. Você lembra que Jesus falou isso, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Né? Então, é isso. Cada dia, Deus manda a graça para nós vivemos a graça para cada dia. A graça para hoje e para amanhã. Ele manda para cada dia. Então, a gente pode, se a gente conseguir entender isso e aceitar, vamos ficar mais calmos, né, de viver hoje o melhor que podemos e amanhã está na mão de Deus. Um outro aspecto também que tem a ver com a recuperação emocional é ter alvos para aquele dia. Ou seja, tente fazer uma coisa que seja desagradável para você naquele dia, né, como teste de expansão do eu, vamos dizer assim. Né? É desagradável, mas você sabe o que precisa fazer. Faça uma coisa boa também para alguém que ninguém saiba. Não precisa botar no letreiro para todo mundo ver. Aceite o que acontecer, mesmo que seja uma coisa chata, porque tem alguma razão para aquilo ali.
Evite ficar murmurando contra as pessoas. E também faça alguma coisa boa para você, né? Leia alguma coisa proveitosa. Confie em Deus, né? Fé não é sentimento. Fé não é... Deus não escuta a sua oração se você está chorando ou está vibrando com emoção. Fé é a razão. Fé é você acreditar na coisa que você não vê e esperar a coisa que você não está conseguindo enxergar na tua frente ali. Então é importante isso de ter fé e pedir proteção a Deus contra os ataques do maligno, tanto os ataques que vêm de dentro mesmo, da nossa natureza pecaminosa, quanto os que vêm de fora, né, de pessoas. E às vezes o inimigo usa a pessoa da família para nos machucar, para causar tensões. Então temos que pedir proteção a Deus para nosso equilíbrio emocional em função dessas atitudes de ataque do mal. Tente fazer reparações também. Muito importante você reparar, se você machucou alguém no passado, está devendo, pague suas dívidas, né? E, claro, as reparações devem ser feitas desde que você não vai prejudicar as outras pessoas, essas pessoas ou outras pessoas. Orar, meditar em assuntos da palavra de Deus também é fundamental, né? A oração e a meditação, as duas coisas, elas são fundamentais, né? Usar suas palavras com Deus, Ele vai te ouvir. E você meditar na natureza, em Deus, no amor de Deus, também é muito bom para a saúde mental. É tão bom ter a Bíblia, né? A Bíblia e os conceitos bíblicos se aplicam a qualquer tipo de situação ou solução. E nesse caso, o senhor tocou vários pontos aí bíblicos. Exato. Um dia de cada vez, confiança em Deus, cuidar com os ataques de Satanás. E também outros termos que não vêm diretamente da Bíblia, como o exercício físico, a boa alimentação. Todas essas coisas trazem para você uma vida mais saudável. Doutor, estamos muito felizes que o senhor pôde gastar esse tempinho conosco e esperamos o senhor no próximo programa. Sei que o senhor vai trazer um tópico interessante outra vez. Se Deus quiser. Muito obrigado. E nos vemos em breve no próximo programa Saúde e Você.